Tenho a honra de conversar agora com Marcos Degaut. Degaut é doutor em Segurança Internacional pela Universidade Central da Flórida, ex-secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa no governo Bolsonaro, ex-secretário especial adjunto de Assuntos Estratégicos da Presidência, ex-representante da Presidência da República na Câmara de Comércio Exterior do Brasil durante o governo do presidente Bolsonaro. Marcos Degaut, mais uma vez, é o meu convidado. Degaut, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Alexandre. Sempre uma honra, uma alegria poder estar aqui com você e com o seu público. A honra é nossa. Público. A honra é nossa, seja bem-vindo. Aliás, já disparo a primeira pergunta, Degaut, porque recentemente o presidente Trump assinou uma diretriz presidencial autorizando o Pentágono a empregar força militar contra cartéis de droga na América Latina. O que isso significa em termos tanto de combate efetivo à criminalidade organizada, quanto em termos mais gerais de segurança hemisférica, Degaut? Bom, Alexandre, isso aí representa uma verdadeira inflexão doutrinária. Isso promove uma reorientação estratégica na política de segurança nacional dos Estados Unidos. Essa diretriz, ela não é uma mera escalada na guerra às drogas, mas ela é uma resposta que se pretende efetiva e adequada a ameaças transnacionais que há muito tempo já transcenderam a esfera do crime organizado, elas já adentraram o domínio da segurança estatal. Então, veja você que, historicamente, a abordagem dos Estados Unidos ao narcotráfico oscilou entre repressão policial, ajuda de segurança, ajuda financeira, muitas vezes com resultados ambíguos. E aconteceu que a ascensão desses cartéis com capacidade paramilitar, vastas redes de influência, um impacto devastador na saúde pública americana, o que é exemplificado aí pela crise do fentanil, tudo isso já demandava uma recalibração radical. O que aconteceu anteriormente foi que a designação oficial de 8 cartéis latino-americanos, 6 mexicanos, como organizações terroristas estrangeiras, constitui o pilar dessa nova abordagem. Então, resumidamente, mais do que uma ampliação das táticas antidrogas, trata-se da elevação do combate aos cartéis ao nível de segurança estatal, ao nível de prioridade estratégica, semelhante àquele que é outorgado a grupos terroristas, como o Al-Qaeda, como o ISIS. Agora, Degaut, teve uma interferência na tua fala. Pois não, pode concluir, por favor. Está estável agora? A internet está oscilando, mas é possível de entender. Pode falar, por gentileza, Degaut. Eu dizia que isso aí essa medida alçou esse combate a cartéis ao nível de segurança estatal, que é comparável àquele tratamento que é conferido a organizações terroristas, como Al-Qaeda, como o Estado Islâmico. Mudou o patamar. Exatamente. Agora, interessante, veja, e a minha segunda pergunta vai nesse sentido, é que a operacionalização dessa diretriz sugere uma estratégia multifacetada, baseada em uma sequência de movimentos calculados e assertivos, fundamentados em análise detalhada das dinâmicas regionais e das capacidades dos cartéis. Como é que você, Degaut, imagina que será estruturada essa contraofensiva, hein? É uma pergunta bastante interessante, Alexandre. Olha só, eu enxergo aí 4 etapas simultâneas. A primeira delas já vinha sendo desenvolvida. A primeira delas passa pelo fomento de parcerias, passa pelo treinamento. Então, nessa moldura, a construção de relacionamentos confiáveis, tem que ser confiáveis, isso parece ser um desafio, somente nesse relacionamento Estados Unidos e México. Isso aí tem uma grande complexidade. Por quê? Todos nós sabemos da comprovada infiltração dos cartéis em instituições estatais mexicanas. Não são raros exemplos de autoridades mexicanas que foram presas ou estão sendo investigadas por ligações com cartéis. O segundo estágio, ele corresponde à identificação dos alvos prioritários. E aí, nesse contexto, nós temos o cartel de Sinaloa emergindo como o alvo principal. Por quê? Ele é uma das 2 organizações responsáveis pela maioria do tráfico de drogas para os Estados Unidos. Mas a influência desse cartel abrange extorsão, mineração ilegal, roubo de petróleo, lavagem de dinheiro em negócios formais. Mas o pior, sabe o que é, Alexandre? O que a torna crucialmente estratégica é a ligação desse cartel com a China,
no comércio de fentanil. Ou seja, ele utiliza precursores químicos chineses, utiliza redes de lavagem de dinheiro chineses para lavar os lucros ilegais. Ou seja, nós temos aí o cartel de Sinaloa aliando-se a um adversário estatal, a China, para inundar os Estados Unidos com drogas mortais. Isso, na visão norte-americana, é uma ameaça direta à soberania. Então, o alvo prioritário vai ser um ataque ao cartel de Sinaloa. Isso manda uma mensagem inequívoca àqueles países que tendem a se aliar à China, a grupos que tendem a se aliar à China. São considerados alvos hostis aos Estados Unidos. Na sequência, Alexandre, terceiro passo, a ação mais lógica seria a transição do combate aos cartéis de uma abordagem que era predominantemente policial, baseada nas ações do DEA, do FBI, para uma estratégia chamada do campo militar de choque e espanto, ou seja, causar uma paralisia estratégica nos grupos, nos cartéis criminosos. Isso aí seria feito por operações abertas, conduzidas por forças militares, ou conduzidas por operativos da Agência Central de Inteligência, a CIA. Você vai lembrar que o Trump já utilizou essa modalidade em esforços contra terroristas, contra a Al-Qaeda, contra o Estado Islâmico, utilizando essas forças paramilitares ou unidades de forças especiais sobre o comando de operações especiais conjuntas. Você vai lembrar também da morte lá do líder da Guarda Revolucionária do Irã, o Qassem Soleimani, que foi morto no Iraque, foi com base nesse tipo de medida, com base nessa estratégia de choque e espanto, para causar uma paralisia estratégica. Só que no caso dos cartéis, a ideia é eliminar alvos da média hierarquia do grupo. E, finalmente, após esse estágio de pressão extrema, o choque espanto, historicamente, a administração Trump vai buscar um engajamento em nível político-diplomático, ou seja, vai pressionar os governos da região, principalmente o mexicano, o venezuelano e o brasileiro, a adotar medidas mais efetivas para a interrupção do tráfico de drogas, principalmente as drogas sintéticas, mas também diminuição do tráfico de pessoas, diminuição na ênfase de laços comerciais com adversários estatais como a China. Ou seja, não é uma solução puramente militarista. Não é apenas repressão. É buscar também negociações pós-pressão para forçar a cessação dessas atividades ilícitas, Alexandre. Degô, antes de falar sobre implicações diplomáticas, uma dúvida que surge é com relação à expertise. Eu não sei se esse é o termo correto, mas quando a gente fala do exército americano, que é referência, né, para todos nós, historicamente é referência, como é que ele dá, né, porque eu entendo que não é uma guerra assimétrica, se pode ser chamado de guerra, né, porque do outro lado a gente está falando de cartel, grupo terrorista, mais ou menos o que Israel enfrentou com relação ao Hamas. Não é um exército, não tem regras do outro lado. É muito provavelmente o que o exército americano vai encontrar, né, sejam bárbaros, né, que, enfim, a gente já sabe do que se trata. Como é que é isso para um exército? Não é um país contra outro país. É um país contra um cartel, é um país contra um grupo terrorista. Imagine o exército americano chegando nos morros do Rio de Janeiro, né? Posso imaginar que é um ambiente hostil, absolutamente diferente da realidade da guerra. Como é que é lidar com isso, Degô? Olha, você tocou aí num ponto crucial, e é justamente por isso que essa primeira etapa seria essa parte de cooperação e treinamento, porque não é fácil para um exército que atua sobre, inclusive, as regras internacionais do direito à guerra e o direito na guerra, travar esse tipo de ou guerra assimétrica ou guerra híbrida contra um oponente que não segue nenhum tipo de regra. Inclusive, não tem um treinamento específico. Eles aprendem ali da forma que eles acham que seria o melhor combate a essas forças estatais. Mas é exatamente por isso, e o exército americano tem uma longa tradição de treinamento nesse tipo de conflito, que é justamente em travar operações contra esse tipo de combate, o combate contra forças irregulares em todo tipo de terreno. Então aí você tem a guerra assimétrica, a guerra irregular e a guerra híbrida, para a qual a doutrina americana já prevê desde muito tempo esse tipo de conflito. Isso pode ser um ganho para o Brasil, inclusive. Eu acredito. Agora, quais seriam as implicações diplomáticas dessa estratégia americana, Degô? Olha, essas implicações diplomáticas
principalmente para nações como o México e Venezuela, elas demandam uma navegação bastante cuidadosa, Alexandre. Por quê? Porque vai se falar da questão da soberania. E soberania é legítima, em princípio é legítima. O que acontece é que a magnitude da ameaça que esses cartéis representam, tanto para a estabilidade regional, mas também para a governança interna desses países e toda a região, na minha visão, ela supera essas objeções protocolares. E nós temos exemplos aí de que funciona. A cooperação, por exemplo, entre as forças especiais americanas, a Marinha Mexicana, ela serve como precedente que demonstra a viabilidade dessas parcerias operacionais, mesmo em ambientes que vão chamar de sensíveis, né? Mas, olha só, a infiltração desses cartéis nas instituições estatais, mexicanas, venezuelanas, até brasileiras, ela torna essa assistência externa mais do que desejável. É vital para a capacidade desses países de combater essa ameaça internamente. Então, o que eu vejo é que o desafio não é a imposição, mas é a construção de uma aliança legítima e genuína contra um inimigo comum, não respeita fronteiras, não respeita soberanias. Agora, tudo isso traz embutido riscos. Quais são esses riscos? Possibilidade de retaliação dos cartéis, a possibilidade de exacerbação de tensões regionais, mas o risco ele precisa ser pago, porque o risco da inação, de se adotar medidas paliativas, ele é muito maior, porque gradualmente esses estados vão sendo consumidos pelo crime organizado. Então essa diretriz do Trump não é um salto no escuro, ela é realmente uma estratégia calculada, mas essa questão da soberania, ela tem um peso muito, mas muito grande, Alexandre.